Quando Beatriz decidiu procurar ajuda psicológica, estava passando por um dos períodos mais difíceis de sua vida. Aos 29 anos, havia terminado um relacionamento de 5 anos, estava questionando sua carreira como jornalista, sentia perdida em relação ao futuro. A ansiedade que sempre havia conseguido controlar havia se intensificado, ao ponto de afetar seu sono, trabalho e relacionamentos sociais. Depois de meses resistindo à ideia de terapia por orgulho e medo de julgamento, finalmente admitiu que precisava de ajuda profissional. Dr. Ricardo Mendes foi recomendado por sua médica ginecologista, que elogiou sua abordagem sensível e eficaz com mulheres jovens, passando por transições de vida. Ele realmente entende questões femininas contemporâneas, disse a médica. Muitas das minhas pacientes tiveram resultados excelentes com ele. O consultório ficava em uma clínica respeitada em Moema. Ele tinha formação sólida com especialização em terapia cognitivo-comportamental, e suas avaliações online eram consistentemente positivas. O primeiro encontro com o Dr. Ricardo foi exatamente o que Beatriz esperava de um bom terapeuta. Ele tinha 42 anos, aparência profissional mais acessível e uma presença que inspirava confiança sem ser intimidadora. O consultório era acolhedor, com decoração neutra e elementos que transmitiam serenidade. Durante a sessão inicial, o Dr. Ricardo conduziu uma anamnese detalhada, fazendo perguntas sobre histórico familiar, relacionamentos, carreira e os sintomas específicos que haviam levado Beatriz a procurar terapia. O que mais impressionou Beatriz foi como o Dr. Ricardo conseguia fazer perguntas profundas sem que ela se sentisse invadida. Ele tinha uma habilidade natural de criar um ambiente seguro, onde ela se sentia confortável compartilhando pensamentos e sentimentos que normalmente guardava para si. Terapia eficaz requer confiança absoluta, ele explicou. Meu papel é criar um espaço onde você possa ser completamente honesta consigo mesma sem medo de julgamento ou consequências. Durante as primeiras sessões, Dr. Ricardo demonstrou compreensão excepcional sobre os desafios que Beatriz estava enfrentando. Ele validava seus sentimentos sem minimizar suas preocupações, oferecia perspectivas úteis sobre seus padrões do pensamento e sugeria técnicas práticas para gerenciar a ansiedade. Mais importante, ele parecia genuinamente interessado em seu bem-estar e progresso, fazendo acompanhamentos entre sessões e ajustando abordagens baseado no que funcionava melhor para ela. Beatriz começou a aguardar ansiosamente suas sessões semanais. Era o único momento da semana onde se sentia completamente ouvida e compreendida. Dr. Ricardo tinha uma memória impressionante para detalhes que ela havia compartilhado, sempre retomando conversas anteriores e fazendo conexões entre diferentes aspectos de sua vida. Você está fazendo progresso notável, ele dizia frequentemente. É gratificante trabalhar com alguém tão introspectiva e comprometida com o próprio crescimento. Durante o segundo mês de terapia, Beatriz notou que Dr. Ricardo começou a fazer perguntas mais específicas sobre sua vida pessoal, que, embora relacionadas aos seus problemas, pareciam ir além do necessário para o tratamento. Ele queria detalhes sobre onde ela morava, com quem convivia, como passava os fins de semana, que tipo de homens a atraíam. Para entender completamente seus padrões relacionais, ele explicava: preciso ter uma visão abrangente de suas escolhas e preferências. As perguntas eram apresentadas de forma profissional e pareciam clinicamente relevantes, mas Beatriz começou a perceber que Dr. Ricardo demonstrava interesse particular em aspectos específicos de sua vida. Quando ela mencionava encontros casuais ou interesse em alguém, ele fazia perguntas detalhadas sobre atração física, compatibilidade sexual e dinâmicas de poder nos relacionamentos. Sexualidade é componente fundamental da psique. Ele justificava quando ela expressava ligeiro desconforto com um foco nesse tema. Durante o terceiro mês, Dr. Ricardo começou a oferecer perspectivas sobre a vida amorosa de Beatriz que, embora tecnicamente dentro do escopo terapêutico, pareciam carregadas de opinião pessoal. Quando ela mencionava estar saindo com alguém, ele frequentemente apontava red flags potenciais ou sugeria que ela estava repetindo padrões autodestrutivos. Suas análises eram sempre bem fundamentadas psicologicamente, mas invariavelmente levavam à conclusão de que os homens com quem ela se relacionava não eram adequados para ela. Você tem tendência a se interessar por homens emocionalmente indisponíveis,
Dr. Ricardo observou durante uma sessão. Isso reflete sua necessidade de validação externa e medo de intimidade real. Até você resolver essas questões internas, continuará atraindo parceiros que não conseguem oferecer o tipo de conexão profunda que você realmente precisa. As análises eram psicologicamente sofisticadas e aparentemente precisas, mas Beatriz começou a perceber que Dr. Ricardo nunca sugeria que qualquer relacionamento que ela estava desenvolvendo tinha potencial positivo. Seus insights sempre levavam à recomendação de que ela se concentrasse no trabalho terapêutico em vez de buscar conexões românticas. Foi durante o 4º mês que Beatriz notou mudanças sutis no comportamento de Dr. Ricardo que a deixaram desconfortável. Ele começou a fazer comentários sobre sua aparência que, embora apresentados como observações clínicas, pareciam cruzar limites profissionais. Você parece mais confiante hoje, ele disse numa sessão. Há uma energia diferente em você. Está usando uma fragrância nova? Esses pequenos gestos de autocuidado são indicadores importantes de progresso. Beatriz não estava usando perfume diferente. E o fato de Dr. Ricardo ter notado e comentado sobre sua fragrância foi perturbador. Terapeutas profissionais geralmente evitam comentários sobre aparência física ou atributos pessoais que não sejam diretamente relevantes para questões psicológicas sendo discutidas. Dr. Ricardo também começou a compartilhar informações pessoais sobre si mesmo de formas que pareciam violar limites terapêuticos apropriados. Mencionava sua própria vida amorosa, frustrações com relacionamentos passados, e até opiniões sobre o tipo de mulher que considerava atraente. Relacionamentos saudáveis exigem maturidade emocional e intelectual, ele disse numa sessão. É raro encontrar mulheres que combinam inteligência, sensibilidade e autoconsciência como você. O comentário foi claramente inadequado para um contexto terapêutico. Dr. Ricardo estava posicionando Beatriz como diferente e superior a outras mulheres, criando uma sensação de conexão especial que ia além da relação profissional apropriada. Durante o 5º mês, Dr. Ricardo propôs uma mudança na estrutura das sessões que levantou mais alarmes. Sugeriu que eles se encontrassem em um café para uma sessão de terapia ambulante, onde poderiam explorar suas questões em um ambiente mais natural. Quando Beatriz expressou preferência por manter sessões no consultório, Dr. Ricardo explicou que terapia ambiental era uma técnica avançada para clientes que haviam desenvolvido confiança suficiente para explorar dinâmicas mais profundas. Bloqueios só podem ser trabalhados fora do ambiente clínico tradicional, ele disse. Você chegou a um ponto no seu tratamento onde métodos convencionais podem estar limitando seu progresso. Confio em sua maturidade para aproveitar abordagens mais sofisticadas. A sugestão de sair do ambiente controlado do consultório, combinada com a implicação de que resistir seria sinal de maturidade ou falta de progresso, foi manipulativa. Dr. Ricardo estava usando sua autoridade como profissional para pressionar Beatriz a aceitar um arranjo que a deixava desconfortável. Quando Beatriz manteve sua preferência por sessões tradicionais, Dr. Ricardo demonstrou desapontamento sutil, mas perceptível. Entendo sua hesitação, disse. Mas é importante você examinar se essa resistência reflete padrões mais amplos de evitação de intimidade em sua vida. A sugestão de que estabelecer limites profissionais era evidência de problemas psicológicos foi uma tática de manipulação que usava o próprio processo terapêutico contra Beatriz. Dr. Ricardo estava patologizando o comportamento apropriado para pressionar conformidade com suas propostas inadequadas. Foi durante uma sessão no 6º mês que Dr. Ricardo cruzou uma linha que não podia ser interpretada como profissional. Durante uma discussão sobre autoestima, ele disse: você precisa aprender a reconhecer quando alguém genuinamente a valoriza. Por exemplo, eu vejo qualidades em você que aparentemente você não reconhece em si mesma. Você é excepcionalmente inteligente, emotivamente madura e francamente muito atraente. Qualquer homem seria sortudo em ter sua atenção. O comentário sobre ela ser muito atraente e homens serem sortudos em ter sua atenção foi claramente inapropriado. Dr. Ricardo estava expressando interesse pessoal, disfarçado de insight terapêutico. Quando Beatriz expressou desconforto com um comentário, Dr. Ricardo rapidamente recontextualizou. Desculpe se isso soou inadequado. Meu ponto clínico é que você tem dificuldade em aceitar feedback positivo, o que contribui para seus problemas de autoestima. Precisamos trabalhar sua capacidade de internalizar reconhecimento genuíno.
A habilidade de Dr. Ricardo de transformar seu comentário inadequado em uma lição sobre os supostos problemas de Beatriz foi impressionantemente manipulativa. Ele estava usando a expertise psicológica para reinterpretar seu comportamento impróprio, como evidência dos problemas dela. Durante as sessões seguintes, Beatriz começou a questionar se estava interpretando mal as interações com Dr. Ricardo. Ele era um profissional respeitado, e talvez ela estivesse projetando suas próprias inseguranças sobre as intenções dele. Mas quando começou a prestar atenção consciente aos padrões de comportamento, percebeu que Dr. Ricardo consistentemente direcionava conversas para tópicos relacionados à sua vida romântica e sexual, de formas que iam além da necessidade clínica. Foi quando Beatriz decidiu pesquisar sobre Dr. Ricardo online que descobriu informações preocupantes. Embora suas credenciais profissionais fossem legítimas, ela encontrou algumas referências vagas em fóruns de psicologia sobre questões éticas envolvendo seu nome. Não havia detalhes específicos, mas havia sugestões de que ele havia enfrentado investigações do conselho profissional em anos anteriores. Quando Beatriz tentou acessar mais informações sobre essas investigações, descobriu que registros disciplinares de psicólogos frequentemente não são públicos, especialmente se resultaram em advertências em vez de suspensões. A falta de informação clara deixou mais ansiosa, mas também invalidou suas preocupações de que Dr. Ricardo poderia ter histórico de comportamento inadequado durante o 7º mês. Dr. Ricardo intensificou seus esforços para expandir o relacionamento além dos limites terapêuticos. Começou a enviar mensagens de texto entre sessões que, embora ostensivamente relacionadas ao tratamento, tinham um tom pessoal que era inadequado. Pensei em nossa conversa sobre relacionamentos. Hoje ele escreveu numa mensagem: "Você realmente merece alguém que reconheça a sua singularidade. Espero que encontre isso logo." As mensagens sempre tinham justificativas clínicas plausíveis, mas o tom e a frequência sugeriam interesse pessoal. Dr. Ricardo também começou a perguntar sobre os planos de Beatriz para fins de semana e feriados. Astente vão para monitorar seu progresso social, mas com um nível de interesse que parecia excessivo quando Beatriz mencionou que estava considerando viajar sozinha para trabalhar questões de independência. Dr. Ricardo imediatamente se ofereceu para acompanhar sua experiência através de contato regular durante a viagem. Mudanças de ambiente podem trigger ansiedades inesperadas, ele explicou. Seria prudente manter canal de comunicação aberto caso você precise de suporte profissional. A proposta de manter contato constante durante uma viagem pessoal foi claramente inadequada, mas Dr. Ricardo apresentou como cuidado profissional responsável. Beatriz percebeu que ele estava sistematicamente encontrando justificativas clínicas para inserir-se cada vez mais profundamente em sua vida pessoal. Foi durante uma sessão particularmente vulnerável, onde Beatriz compartilhou detalhes íntimos sobre traumas passados, que Dr. Ricardo fez um movimento que revelou completamente suas verdadeiras intenções. No final da sessão, quando ela estava emocionalmente desregulada, ele se aproximou fisicamente e colocou as mãos em seus ombros. "Vuka é muito corajosa por compartilhar isso comigo", ele disse, mantendo contato físico por mais tempo que seria apropriado. "Admiro profundamente sua força e vulnerabilidade. É raro encontrar alguém capaz de tanta honestidade emocional." Contato físico não consensual durante ou após discussões de trauma é uma violação grave dos limites terapêuticos. Dr. Ricardo estava explorando um momento de vulnerabilidade emocional para iniciar contato físico inadequado. Quando Beatriz se afastou instintivamente, Dr. Ricardo rapidamente recontextualizou: "Desculpe, você pareceu precisar de conforto. Às vezes esqueço que nem todos os clientes se sentem confortáveis com apoio físico. É algo que podemos explorar, sua relação com toque e intimidade." Novamente, Dr. Ricardo estava usando sua reação apropriada como evidência de problemas psicológicos que precisavam ser trabalhados em terapia. Estava patologizando suas próprias tentativas de manter limites saudáveis. Naquela noite, Beatriz pesquisou extensivamente sobre violações éticas em psicoterapia e percebeu que Dr. Ricardo havia demonstrado múltiplos sinais de alerta: interesse excessivo em vida sexual, comentários sobre aparência física, compartilhamento de informações pessoais inadequadas, tentativas de expandir contato fora do consultório, contato físico não consensual e uso de autoridade profissional para minar limites apropriados.
Beatriz decidiu que precisava encerrar a terapia com o Dr. Ricardo, mas descobriu que sair da dinâmica era emocionalmente difícil. Ele havia se posicionado como a única pessoa que realmente a entendia, e ela havia desenvolvido dependência emocional da validação que recebia durante as sessões. A ideia de perder esse apoio, mesmo reconhecendo que era inadequado, provocava ansiedade. Quando Beatriz anunciou sua decisão de pausar a terapia, Dr. Ricardo reagiu de forma que confirmou todas as suas suspeitas. Em vez de apoiar sua autonomia, como um profissional ético faria, ele questionou sua capacidade de tomar decisões saudáveis. Estou preocupado que você esteja sabotando seu próprio progresso, disse. Parar terapia justamente quando estamos chegando às questões mais profundas é um padrão clássico de evitação. Você está repetindo o mesmo comportamento que usa em relacionamentos românticos, fugindo quando as coisas ficam reais. Dr. Ricardo estava usando informações íntimas que Beatriz havia compartilhado em confiança para manipulá-la a continuar um relacionamento terapêutico que havia se tornado inadequado. Estava iaponizando seu próprio histórico psicológico contra ela. Quando Beatriz manteve firme sua decisão, Dr. Ricardo escalou para táticas mais diretas. Sinto que desenvolvemos uma conexão que transcende a dinâmica tradicional de terapeuta e paciente, disse. Raramente encontro alguém com quem tenho tanta sintonia intelectual e emocional. Seria uma pena deixar isso apenas no contexto profissional. A declaração explícita de interesse romântico foi a confirmação final de que Dr. Ricardo havia estado usando o contexto terapêutico para desenvolver um relacionamento pessoal. Ele havia violado fundamentalmente a confiança que Beatriz havia depositado nele como profissional. Nas semanas seguintes ao término da terapia, Dr. Ricardo iniciou uma campanha de contato que demonstrou o quanto havia se tornado obsessivo. Enviava mensagens regulares expressando preocupação profissional com sua decisão, artigos sobre os perigos de interromper terapia prematuramente, e ofertas de sessões informais para garantir que ela estava bem. Dr. Ricardo também começou a aparecer em lugares onde sabia que Beatriz frequentava. A informação detalhada que ele havia coletado durante meses de terapia sobre sua rotina, preferências e locais favoritos agora estava sendo usada para stalking. Ele aparecia na cafeteria onde ela trabalhava como freelancer na livraria Skill. Ela havia mencionado gostar. Até na academia que ela frequentava, cada encontro vinha acompanhado de uma explicação plausível. Ele estava na região para outro compromisso, ou por acaso havia escolhido o mesmo local. Mas a frequência e especificidade dos encontros deixava claro que Dr. Ricardo estava usando informações confidenciais, obtidas durante terapia para monitorar e interceptar Beatriz. O mais perturbador foi quando Dr. Ricardo demonstrou conhecimento sobre aspectos da vida de Beatriz que ela não havia compartilhado com ele. Ele fez comentários sobre pessoas com quem ela estava saindo, eventos sociais que ela havia frequentado, e até mudanças em sua rotina de trabalho. A única explicação possível era que ele estava monitorando suas redes sociais ou obtendo informações através de outras fontes. Você parece estar se isolando socialmente, ele disse durante um encontro casual numa cafeteria. Isso é exatamente o padrão autodestrutivo que estávamos trabalhando. Espero que você reconsidere a importância de ter suporte profissional durante essa fase. Dr. Ricardo estava usando observações feitas através de stalking para validar suas previsões terapêuticas, criando uma narrativa onde ele havia estado certo sobre ela precisar de ajuda contínua. Quando Beatriz bloqueou Dr. Ricardo em todas as plataformas digitais e deixou claro que não queria mais contato, ele escalou para métodos mais invasivos. Começou a enviar cartas para seu apartamento, e-mails de contas diferentes, e até ligações de números desconhecidos onde não falava. Apenas ouvia por alguns segundos antes de desligar. As cartas eram particularmente perturbadoras porque continham análises psicológicas detalhadas de comportamentos que ele havia observado durante o stalking, apresentadas como insights clínicos que ela deveria considerar. Era como se Dr. Ricardo estivesse conduzindo terapia forçada, baseada em observação não consensual. Beatriz reportou o comportamento de Dr. Ricardo ao Conselho Regional de Psicologia, mas descobriu que o processo de investigação era longo e complexo. Enquanto isso, ela teve que lidar com ansiedade crescente, sabendo que alguém com conhecimento íntimo de suas vulnerabilidades psicológicas estava usando essas informações para persegui-la. Violação era particularmente traumática porque
Dr. Ricardo havia coletado as informações em um contexto onde Beatriz havia sido encorajada a ser completamente honesta e vulnerável. Ele conhecia seus medos mais profundos, traumas passados, inseguranças e padrões de pensamento. E agora, estava usando esse conhecimento como ferramenta de intimidação psicológica. 6 meses após encerrar a terapia, Beatriz recebeu uma ligação de uma investigadora do Conselho de Psicologia. Dr. Ricardo estava sendo investigado por múltiplas denúncias de conduta inadequada, e o conselho estava coletando depoimentos de ex-paciente. Você não é a primeira, a investigadora explicou. Temos registros de pelo menos 5 outras mulheres que reportaram comportamentos similares ao longo dos últimos anos. O padrão é consistente. Ele seleciona pacientes vulneráveis, desenvolve dependência emocional, depois tenta escalar para relacionamentos pessoais. A revelação de que Dr. Ricardo era um predador serial que sistematicamente explorava a vulnerabilidade terapêutica foi devastadora, mas também validadora. Confirmava que suas preocupações haviam sido legítimas e que ela não havia imaginado ou mal interpretado seu comportamento. Durante a investigação, descobriu-se que Dr. Ricardo havia desenvolvido técnicas sofisticadas para explorar o contexto terapêutico. Ele selecionava mulheres jovens passando por transições de vida, estabelecia dependência emocional através de validação excessiva, depois gradualmente introduzia elementos pessoais e românticos na dinâmica terapêutica. A investigação revelou que Dr. Ricardo mantinha arquivos detalhados sobre ex-pacientes que iam muito além do necessário para registros clínicos. Ele havia coletado informações sobre rotinas, relacionamentos, preferências e vulnerabilidades que usava para stalking e manipulação contínuos após o término da terapia. Dr. Ricardo perdeu sua licença para praticar psicologia, mas o dano às suas vítimas já havia sido feito. Beatriz passou anos reconstruindo sua capacidade de confiar em profissionais de saúde mental, e a experiência afetou profundamente sua disposição de se abrir emocionalmente em relacionamentos futuros. Hoje, 5 anos depois, Beatriz ainda é cuidadosa sobre compartilhar informações pessoais, mesmo em contextos apropriados. A experiência ensinou que algumas pessoas escolhem profissões, especificamente porque elas fornecem acesso a indivíduos vulneráveis, e que predadores podem usar expertise e autoridade profissional para manipular e controlar. Que violação de confiança terapêutica é particularmente traumática, porque explora momentos de vulnerabilidade máxima, e que a recuperação requer não apenas processar o trauma, mas também reconstruir a capacidade de distinguir entre cuidado genuíno e manipulação. Porque pessoas como o Dr. Ricardo entendem que a necessidade de ajuda psicológica pode ser weaponizada contra indivíduos em crise, transformando a busca legítima por cura em oportunidade para exploração, controle e abuso sistemático da confiança mais fundamental entre humanos.